Então vamos lá. A gente viu aqui o que a gente pode, né, digamos assim, produzir de informação, tá? Aqui a gente tem a metodologia de análise, né? Ó. Mais do que tudo, pessoal, certo? Análise do balanço a gente precisa aplicar raciocínio lógico. Como assim raciocínio lógico? Não adianta você calcular um índice, não adianta você chegar no resultado sem saber como aquele índice de fato representa algo dentro daquele negócio. Isso aí você só consegue, é, digamos assim, aplicando, né, de um raciocínio lógico perante aquele índice, né? A um índice comparativo, a um índice evolutivo, né? Então a gente vai ver isso aí. Eu vou tentar passar para vocês um pouco desse formato, tá? Das etapas, ó, escolha de indicadores, pessoal, tem uma infinidade, mas assim, tem uma porrada de índice que pode vir a ser aplicado dentro de uma situação com um balanço e com a DRE, tá? A gente só vai conhecer, óbvio, né, os que podem vir a ser mais produtivos, economicamente, financeiramente e sobre liquidez, que são os três viés que eu vou trabalhar com vocês, certo? Então, primeiro a gente vai definir quais serão esses indicadores que serão trabalhados, tá? Segunda situação, calculou o índice, escolheu e tal, a gente vai comparar ele com padrões. Que padrões são esses, pessoal? Geralmente, ou é o evolutivo da própria empresa, tá? Ou comparado a empresas do ramo. Geralmente, a gente compara a dados da própria empresa, certo? Que é o correto, ou a perspectivas, orçamentos criados em cima da própria empresa. Ou a gente aplica percentuais do negócio. Ah, o ramo de eletrodoméstico cresceu 8%. Então, eu vou fazer uma projeção da minha DRE e uma projeção do meu balanço em cima de um crescimento de 8%, tá? É um exemplo de comparações que a gente pode aplicar, certo? O diagnóstico ou conclusões nada mais é do que a visão geral, né? O que foi que eu percebi? Isso está ruim, isso está bom, isso precisa ser melhorado, isso precisa ser estudado, isso precisa ser avaliado de uma maneira mais profunda, tá? Então, na lógica, né, digamos assim, é a sua avaliação final daqueles dados, dos e, por último, a tomada de decisão. Você já sabe o que, que cada indicador representa, já sabe com o que você está comparando, já entendeu qual é a situação da empresa, agora você vai tomar uma decisão em relação a essa empresa, tá? Ele mostra aqui, ó, um exemplo, né? Ó, vamos verificar as etapas no processo de decisão no campo da medicina. Ele bota aqui, ó. Antes de emitir um diagnóstico, é necessário que o médico faça uma série de exames em seu paciente, né? Ó, temperatura de corpo, pressão arterial, pulsação, batimento cardíaco. A partir desses dados, ele extrai os indicadores, né? Etapa um. Então, ele usou aqui os exames, né, digamos assim, os procedimentos para identificar qual seria a possível situação do, do paciente, né? Ó. Segunda etapa, o médico compara os indicadores do paciente com indicadores considerados ideais, baseado na idade, peso, altura, etc. É o comparativo, né? Todo exame que a gente faz, geralmente no próprio exame já aparece lá do lado qual seria o esperado, né, daquilo ali. Com base nesses dados comparativos, o médico não faz seus, então faz seu diagnóstico e conclui se o paciente possui alguma doença ou não, né? Última etapa, finalmente ele irá receitar o medicamento necessário para a prevenção ou cura de algo que venha a existir. No caso da empresa, é do mesmo jeito, tá, pessoal? Você vai aplicar os índices como exames, né? Vai comparar esses resultados ao o que é dito como bom, né? Pela literatura e por cada nicho de negócio, né? Como eu já falei. Vai tirar suas conclusões, vai diagnosticar se está bom ou ruim, vai tomar decisões baseadas no que você acredita que possa vir a corrigir, tá? Na análise de balanço, aplica-se
o mesmo raciocínio lógico. Eu até já falei, antecipei, né? Extrai os índices das demonstrações contábeis, DRE e balanço. Compara-se os índices com padrões inexistentes existentes para aquela empresa. Pondera-se as diferentes informações e chega-se a um diagnóstico, né, a conclusão. E, por último, aqui toma a decisão, que eu falei aqui com outras palavras, tá? Das técnicas que são aplicadas para os negócios, digamos assim, tá? No ambiente corporativo. A primeira que a gente começa na próxima aula, certo? Porque estou vendo aqui que a gente tem até um tempinho, mas eu quero focar bacana nisso aqui, tá? Análise vertical e horizontal. Essa análise vertical e horizontal, pessoal, ela é bem simples, né? Ela é quase uma regrinha de 3. Você vai só descobrir o percentual que cada uma delas representa. Tem aqui, ó, vamos lá. Vamos ler aqui todas elas. Ó. Então, vamos lá, só voltando aqui, perdão, desculpa. Análise vertical e horizontal, análise financeira, análise econômica, análise de prazos médios e análise de insolvência. Isso aqui a gente vai ver. Tá? Não tem para onde fugir. A gente vai analisar vai visualizar essas 5 aplicações aqui. Tá? Da primeira, análise vertical permite determinar a participação relativa de cada conta no grupo do total. Através dessa técnica, é possível avaliar e acompanhar a estrutura econômico-financeira da empresa. Exemplo, pegar um balanço daquilo ali que a gente fez há pouco tempo. Eu apaguei, ó, com moleza. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar. Quando eu fiz aqueles exercícios com vocês, se vocês abrirem o exercício de vocês, na questão B da 4, o balanço, eu lembro que ele dava 100 mil, né, no total. Então, era 100 mil no ativo, 100 mil no passivo. Então, ele dizia assim, no ativo circulante, tem 40 mil. No ativo não circulante, 60 mil. Então, a gente nada mais vai do que encontrar uma proporção percentual de cada um deles. Nesse exemplo, qual o percentual de disponibilidade da empresa em circulante? Você vai dizer 40%. Por quê? 40 mil dividido por 100 mil vai dar 0,4 vezes 100, 40%. Então, significa o quê? Que 40% da sua empresa é facilmente transformada em dinheiro. Isso é bom ou é ruim? É isso que a gente vai discutir, tá bom? Então, é óbvio, né, na próxima aula que a gente vai aprofundar esse questionamento. Análise horizontal. Demonstra a evolução das contas patrimoniais, bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, né? E de resultado, que é a DRE, receitas e despesas, em uma série de anos. Através dessa técnica, é possível avaliar e acompanhar a evolução dos ganhos e gastos, bem como dos financiamentos e investimentos realizados. O que é análise horizontal? Imagina que você vai ter lá, vamos pegar o exemplo da DRE. DRE, lucro operacional, 180 mil em 2018. Receita operacional em 2019, 193 mil. Teve uma melhora. Beleza, a gente sabe que teve uma melhora de 12 mil. Aí aquela conversinha, né? Eu dizer que a empresa faturou 200 mil a mais, significa que é bom ou que é ruim? A gente tem que analisar, óbvio, todo das despesas, né? Só que a gente não adianta falar 12 mil como número, a gente sempre tem que trabalhar com o quê? Com percentuais. A minha empresa melhorou 8,9% em seu faturamento. A minha empresa teve uma redução em seu lucro de 14,26%. Então, a análise vertical e horizontal é bem simples. É um cálculozinho, uma regrazinha de 3 básica, né? Que a gente vai descobrir, vai encontrar esses valores, esses percentuais, só que a gente vai estudar mais detalhadamente o que cada a gente vai aprofundar depois. Análise financeira. A análise financeira é feita com base nos dados extraídos do balanço. Através dessa técnica, o analista é capaz de estudar os recursos, disponibilidade, direitos a realizar e estoques, né? Empresa de longo prazo. A análise financeira nada mais é aquela pergunta: rapaz, e se eu fechasse hoje, eu tenho condições de pagar todas as minhas dívidas? É uma pergunta estranha, mas é uma pergunta que, de uma certa forma,
comum vem na cabeça das pessoas, né? Rapaz, e minha empresa hoje, será que ela paga isso? Então a gente vai fazer essa análise de como a empresa obtém seus recursos. Capital de terceiros, resumindo, dinheiro dos outros. E onde é que vem o dinheiro? Deixa eu só ajeitar isso aqui. E onde é que vem esse dinheiro dos outros? Passivo circulante e passivo não circulante, né? E também vem do nosso próprio dinheiro, que é o capital próprio. Onde é que esse dinheiro vai estar? Patrimônio líquido, que é o capital social, mais reservas, menos prejuízo, né? Então, isso aqui vai determinar, a gente vai estudar, né? Vai analisar o que é seu e o que é dos outros, né? De uma maneira resumida, né? Que é de onde vem o dinheiro, digamos assim. E analisar como a empresa aplica esse dinheiro. O que você faz com o seu dinheiro e o que você faz com o dinheiro dos outros? Aí vai ter aqui, ó, capital circulante, o que vai estar ativo disponível, né? E o não circulante, que geralmente vai estar investido na empresa como não disponível para utilização de quitação de dívidas, né? A gente vai entender isso aqui com mais calma, tá? Tem a análise econômica, que ela vai dizer aqui o seguinte: a análise da situação econômica é feita com base nos elementos que compõem a DRE, pelo estudo e interpretação dos resultados alcançados pela movimentação financeira. Essa análise possibilita conhecer a rentabilidade obtida pelo capital investido. Então vamos lá. Financeira, se você honra os compromissos ou não. Econômica, o que aconteceu com a sua DRE? Aí, de uma maneira bem resumida aqui, a DRE. Análise de como a empresa obteve seus resultados, lucro ou prejuízo, através de sua movimentação financeira. Resumindo, todas as suas receitas, menos todas as suas despesas e custos, que são os gastos, né, no geral, vai ter lucro ou prejuízo. Então, a gente vai estudar, vai entender como fazer a análise econômica e a sua evolução ou retração, né, se está melhorando ou piorando. Análise de insolvência. Esta análise tem como objetivo analisar o risco de falência através dos índices combinados e métodos estatísticos, né? Então, a gente vai analisar de um contexto geral. Peraí, que está no outro. A gente vai analisar de uma forma geral como cada índice, certo, pode aplicar uma certa representatividade no negócio. Rapaz, esse índice representa que isso aqui está bem. Esse índice representa que isso aqui está ruim, tá? Então, assim, é simples, pessoal, é simples. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não, tá? Mas é de suma importância que a gente consiga definir cada um deles e compreender o funcionamento de cada um deles, certo? Cada análise dessa aqui que a gente vai discutir, ela tem um objetivo. O objetivo, de uma forma resumida, já está aqui apresentado, certo? De cara, a próxima aula, a gente vai ver análise vertical e horizontal. A financeira e econômica, eu vou fazendo no embaralhado das coisas, tá? Essas duas aqui, elas vão meio embaralhadas. Vai junto desses outros conteúdos. A gente não para só para ver isso aqui, não. Eu vou discutindo aos poucos. E de uma maneira mais detalhada, que aqui não está nem de longe explicando de fato o que é, a análise de insolvência. Isso aqui é aquela história do risco de falência, né? A gente tem aí, pessoal, pelo menos 12 índices que a gente vai discutir detalhadamente cada um deles. Professor, tudo uma vez nada? Provavelmente não dê tempo de ver nem tudo isso aqui para essa primeira avaliação. Eu vou forçar muito, muito mesmo, pessoal, nisso aqui, ó. Análise vertical e horizontal. Ela é simples, mas o que me preocupa é a sua capacidade de aplicar um raciocínio lógico dentro dos números que serão apresentados. Nas primeiras aulas, eu quero ver se eu pego aí a próxima aula para explicar. Aí tenho que pegar mais uma aula só para exercitar e uma terceira aula só para você fazer esse estudo de raciocínio lógico aplicado a esses números, tá bom? Então, a gente vai gastar agora um tempozinho até bacana nisso, certo? Porque é muito importante que vocês entendam, porque dentro dela aqui eu vou discutir essas duas também, né? A econômica e a financeira. Também vou discutir dentro dela. Mas eu preciso muito que vocês, na próxima aula, se empenhem
e entender. Começa agora, digamos assim, o que eu realmente vou cobrar de vocês. Isso que vocês viram sobre a classificação de contas foi mais uma espécie de revisão, tá bom? Então, pelo amor de Deus, na próxima aula não faltem, tirem suas dúvidas. Se vocês não tiraram até agora, pelo amor de Deus, tirem, certo? Porque é muito importante que vocês entendam o que cada conta representa. A gente vai ver de uma maneira resumida e depois eu vou tentar expandir os exemplos, né? Pronto, eu poderia tanto aplicar uma DRE naquela situação que a gente viu no exercício, né? Perdão, análise vertical e horizontal ali no exercício, como também quero que vocês sejam capazes de analisar, de fazer uma análise vertical e horizontal dentro daquelas imagens que eu mostrei de uma DRE bem mais completa, tá bom? Então, assim, hoje eu vou mais cedo porque eu não quero misturar, eu acho que não dá tempo, né? A gente só tem aí, mas não adianta não. Então,